Páscoa, o recomeço de tudo. Eu vou começar, antes mesmo de ler o texto com vocês, eu vou começar dizendo, gente, que os símbolos da fé cristã são muito fortes. A força desses símbolos é tal que eles continuam, e mesmo uma sociedade como a nossa, que é aquela sociedade que nós chamamos de sociedade secularizada, não é? Onde cada vez menos se fala em Deus, mesmo nessa sociedade, os símbolos cristãos continuam sendo fortes. Então, quando se fala em Páscoa, por exemplo, não é? A tradição cristã e a força desse símbolo faz com que as pessoas entendam do que é que nós estamos falando. Eu creio que os símbolos da fé cristã são fortes porque eles lidam com aspectos profundos da nossa existência. Todos os anseios humanos mais profundos, os anseios humanos mais arraigados, aquelas expectativas que a gente nutre lá no mais profundo de nós, todos eles encontram expressão na fé cristã. E é isso que faz com que os símbolos cristãos tenham essa força. Eu queria convidar vocês hoje, como é óbvio pela data, a refletirmos num desses símbolos, e eu diria que o mais denso e o mais forte dos símbolos da fé cristã. Porque se trata, aliás, de um símbolo ao redor do qual toda a fé cristã se estruturou. Vejam bem, a base da fé cristã não está na cruz propriamente dita, na morte de Jesus, no martírio de Jesus, ocorrido na sexta-feira da paixão, na sexta-feira santa, como diz a tradição. A base da fé cristã está naquela impressionante intuição que os discípulos e as discípulas de Jesus tiveram na manhã de domingo. Quando eles perceberam, quando eles tiveram a intuição de que Jesus estava vivo. Porque, notem bem, queridos e queridas, apenas a morte de Jesus não poderia construir nada. Não é? Se Jesus morre como morreu e permanece morto, a morte de Jesus vai ser uma dentre tantas mortes de homens bons que lutaram pelo bem que já existiram no mundo. O que faz o diferencial da mensagem cristã é o fato de que na manhã de domingo, aqueles discípulos e discípulas chorosos, que haviam sepultado o mestre, e que ficaram se lamentando durante aquele sábado todo de angústia, de luto, de treva, na manhã de domingo, no alvorecer de domingo, dentro deles, eles perceberam que alguma coisa inesperada havia acontecido. Eles perceberam que Jesus Cristo, aquele mesmo Jesus Cristo que havia morrido na cruz, às 3 da tarde de sexta-feira, estava vivo. Vejam bem, foi a partir dessa intuição que foram escritas as partes mais antigas dos evangelhos, que são justamente aquelas partes que narram a morte e a ressurreição de Jesus. Os estudiosos da Bíblia concordam que as partes mais antigas dos evangelhos não são os primeiros capítulos, esses foram escritos depois. Os evangelhos cresceram com narrativas que foram sendo agrupadas ao redor dessa narrativa central que narra a morte e a ressurreição de Jesus. Isso foi feito porque nas reuniões dos cristãos, desde o início, o que é que eles faziam? A cada domingo, o que é que eles faziam? Se lembravam da ressurreição de Jesus. A cada domingo, o que é que eles faziam? Recontavam a história da morte e da ressurreição de Jesus. Esse foi o núcleo originário da fé cristã. Aquilo que os nossos irmãos e irmãs faziam todos os domingos, muito cedo, ainda no primeiro século, eles começaram a fazer de forma mais especial, num domingo específico. Aquele domingo, justamente, que se segue a Páscoa judaica. A Páscoa judaica acontece lá de acordo com o calendário lunar, então ela não tem data fixa, mas os irmãos e irmãs, os cristãos lá do passado, muito cedo, começaram a celebrar no domingo subsequente ao da Páscoa judaica, na semana da Páscoa judaica, mas no domingo, e não no dia específico da Páscoa judaica, eles começaram a celebrar naquele dia a ressurreição de Jesus. Então é uma coisa muito legal na tradição cristã, por assim dizer, todo domingo é Páscoa, porque todo domingo é dia de recuperar a memória da vida, morte e ressurreição de Jesus. Mas a Páscoa acaba se tornando aquele domingo especial, onde nós fazemos isso com mais ênfase, onde nós fazemos isso inclusive com mais calma, né? Por isso cantamos hoje tanto aqui falando sobre o que significa a Páscoa, o sentido que tudo isso possui. As primeiras comunidades nasceram ao redor disso. E é por isso que eu quero convidar vocês a refletirmos sobre isso.
O que significa hoje falar da ressurreição de Jesus? Qual o sentido, qual o significado que essa narrativa tão antiga possui para nós hoje? Eu queria convidar vocês a começar essa reflexão com a leitura atenta daquilo que o Evangelho nos diz, no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 1 a 18. E, gente, vocês sabem que os gestos têm uma força especial, não sabem? Vocês sabem que os gestos têm um poder simbólico muito importante. Por exemplo, nós aqui na Carisma mudamos a nossa maneira de recolher ofertas justamente por causa disso. Porque passamos a ver que o gesto de se levantar do lugar e trazer oferta aqui na frente tem um caráter simbólico importante. Eu estou indo lá, eu estou dando do que é meu, eu estou ofertando, não é? E muita gente reconheceu isso assim que nós começamos a fazer. Nossa, parece que o dar oferta agora tomou um outro ar quando nós fazemos isso. Eu vou convidar vocês a fazer algo que nós não costumamos fazer aqui na Carisma, mas já que hoje é um domingo especial, podemos fazer isso. Eu vou convidar vocês para ficar em pé junto comigo nesse momento e acompanhar em pé a leitura que eu vou fazer desse Evangelho. Vou pedir isso, inclusive, gente, porque, me compreendam, toda a Bíblia é importante, mas, num certo sentido, o que nós vamos ler agora é mais do que apenas um trecho bíblico. Nós vamos ler agora aquele trecho bíblico ao redor do qual toda a fé cristã se constituiu. Vocês estão me entendendo isso? Então, em pé, se você não puder ficar em pé por alguma razão, permaneça sentado sem nenhum problema, tá? Mas podendo ficar em pé, eu peço que você acompanhe essa leitura que eu quero fazer. Diz assim o Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 1 a 18. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Palavra da salvação. Graças a Deus pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, podem se sentar. Queridos e queridas, vejam então, foi reunidos em torno de textos como esse aqui, foi contando essa história que nós acabamos de ler aqui, foi repetindo essa história em cada encontro, em cada reunião, não é? Que os nossos antepassados na fé
deram origem a isso que nós chamamos hoje de igreja. Podemos dizer, de certa forma, que nesta mensagem que nós acabamos de ler, está o coração da nossa fé. E eu me pergunto, qual a razão de tanta força nesse texto? Onde está, afinal, a força que esse texto possui, e que eu tenho certeza vocês sentiram, não é? Em vocês mesmos, à medida que esse texto era lido aqui. Como eu disse no começo, os símbolos cristãos mexem com as nossas necessidades e com nossos anseios mais profundos. Os símbolos cristãos lidam com aquelas que são as maiores necessidades do ser humano. E eu diria que entre as maiores necessidades do ser humano está uma: a necessidade de recomeçar. Recomeçar, a possibilidade de começar de novo, de virar a página, de agir como se você não tivesse escrito uma página errada e começar agora a redigir novamente. Essa é uma das maiores necessidades humanas. E eu creio que o Evangelho só pode ser chamado verdadeiramente de boa notícia se ele encara os maiores temores e necessidades do ser humano. Se o Evangelho não encara os maiores temores e necessidades do ser humano, ele não pode ser chamado de boa notícia. Agora, os seres humanos, eu e você, nós temos muitas necessidades, nós temos muitos temores, não é? Vejam bem, se o Evangelho encarar e vencer todos os temores humanos, mas se detiver antes do último, se ele vier vencendo, encarando e vencendo todos os temores humanos, mas diante do último temor ele parar, e ele não for efetivo contra aquele último temor, seria o mesmo que ele não tivesse vencido a nenhum temor. Porque o maior temor, se não é vencido pelo Evangelho, faz com que todas as demais vitórias do Evangelho sejam canceladas. Vocês estão compreendendo a questão? Não adianta nada vencer todos os pequenos temores, mas quando chega diante do grande temor, parar e não poder fazer nada. Ora, qual é o último e o maior temor do ser humano? Qual é o temor mais absoluto com o qual o ser humano se defronta? E todo ser humano se defronta com ele. Vejam bem, esse temor é o medo do fim. Notem, eu não estou falando apenas daquele medo corriqueiro da morte, né? É muito mais do que isso. Muito mais do que temer a morte, o ser humano teme o fim. O ser humano teme a impossibilidade de continuar, a impossibilidade de ir além. O ser humano teme a impossibilidade de, diante dos nossos enganos e fracassos, poder tomar outro caminho, poder escolher de novo, poder recomeçar. O medo da morte, na verdade, é apenas parte desse medo que o ser humano tem do fim. Essa coisa que fica na nossa frente como um muro, né? A gente arrebenta a cara contra esse muro e não consegue ir além dele. Esse é o maior temor do ser humano. Pois bem, foi necessário que Jesus atravessasse a escuridão mais absoluta. Foi necessário que Jesus atravessasse a escuridão da morte, para que o Evangelho pudesse nos dar a certeza da ressurreição. Eu não precisaria lembrar vocês, queridos e queridas, de que não há ressurreição sem morte, não é verdade? Para haver ressurreição, é preciso haver morte, não é? Sem morte não há ressurreição. E quando nós falamos da morte de Jesus, entendam bem, nós não estamos falando de uma morte de mentirinha. Jesus não fingiu que morreu. Jesus não brincou de morrer. A morte de Jesus não foi uma morte de faz de conta. A morte de Jesus foi morte. Como toda morte, dura, seca, incontornável, como qualquer morte. O túmulo onde Jesus foi colocado era frio, escuro. Tinha uma pedra que selava esse túmulo. E lá dentro, enrolado em panos, estava o cadáver de Jesus. A morte de Jesus foi morte, não foi brincadeira. Não é raro, queridos, a gente enfrentar como seres humanos, homens e mulheres, a experiência do fim. Não é raro isso. Nós enfrentamos isso muitas vezes na vida. Eu estou me referindo aqui, mais uma vez, repito, não apenas à morte física, não estou falando disso principalmente, mas eu estou falando daqueles momentos em que nós sentimos que estamos colocados contra a parede. Entendem isso? Aqueles momentos na vida
em que aparentemente nós esgotamos todas as possibilidades e parece que nós não temos mais de onde tirar a esperança, de onde arrancar qualquer expectativa. Eu estou me referindo àqueles momentos que parecem um beco sem saída na nossa vida. Parece que nós somos conduzidos para lá, parece que nós somos encurralados ali, e quando nós estamos nesse beco sem saída, nós não temos o que fazer, nos sentimos completamente impotentes, não temos para onde ir. Muitos desses becos sem saída da vida são construídos por nós mesmos, por causa das decisões loucas que a gente toma, por causa das besteiras que a gente faz, nós acabamos construindo esses becos na nossa vida. Às vezes não, às vezes eles são construídos por outras pessoas, né? E de repente você nem tem responsabilidade em nada, mas acaba sofrendo as consequências daquilo. Há pouco eu orava junto com vocês, expressando aquilo que para mim é muito mais do que o meu coração, é o coração de Deus acerca dos refugiados. E nós sabemos que esses refugiados não têm culpa do que aconteceu, né? É gente simples, gente humilde, gente como eu e você, de repente começa uma guerra onde eles moram, tudo que eles conhecem começa a ser destruído, e eles perdem tudo, pronto, e de repente eles estão se vendo lá, num lugar de fronteira, esperando para atravessar, para passar para o outro lado, esperando alguém que os acolha, ninguém os acolhe, e muitos deles estão nesse momento dizendo, eu estou num beco sem saída, né? Não tem de onde sair, não fui eu que criei esse beco, né? Foram as circunstâncias, foi a política internacional, foram os interesses econômicos, não fui eu que criei, mas sou eu que estou aqui agora vivendo esse suplício, sou eu que estou aqui agora encurralado, sem ter para onde ir, sem ter o que comer, passando frio, passando fome. Isso é terrível. Becos assim fazem parte da vida. Agora, queridos e queridas, a mensagem do Evangelho é muito simples, e é para ela que eu quero chamar a atenção de vocês hoje. Desde a manhã daquele domingo, que nós cristãos chamamos de domingo da Páscoa da Ressurreição, desde aquela manhã, não existem mais becos sem saída. Em qualquer situação, onde aparentemente existe um beco assim, em qualquer situação onde aparentemente você se sinta pressionado contra a parede e completamente privado de qualquer chance de escapar, a verdade é que existe como escapar, a verdade é que existe como sair. Queridos, se a morte não representou o fim para Jesus, então não existe beco sem saída na vida que seja realmente sem saída, todos eles têm saída. A ressurreição cria uma saída e um escape para todos os becos. Crer na ressurreição de Jesus é olhar para dentro daquele túmulo onde deveria estar colocado o cadáver dele e ver que ali estão apenas as faixas de linho que o envolviam. Gente, isso é algo que escapa à nossa compreensão. Isso é algo que fere a ordem natural da vida. Mortos devem estar mortos, mortos devem continuar mortos, não é? Mas a ressurreição nos leva para além da esfera natural da vida. A ressurreição nos coloca nos domínios da eternidade, e nos domínios da eternidade, a morte já não tem mais a última palavra. Nos domínios da eternidade, a última palavra pertence a Deus o Pai, e a palavra de Deus o Pai é vida. Agora, o ponto decisivo aqui, para o qual eu queria muito chamar a atenção de vocês, o ponto decisivo aqui não está apenas em olhar e ver o túmulo vazio, porque vocês vão concordar comigo agora, um túmulo pode ficar vazio por várias razões, não é verdade? Ora, os próprios discípulos ali no texto, logo de cara pensaram na primeira e mais óbvia explicação, o túmulo está vazio, o que aconteceu? Roubaram o corpo de Jesus, foi o primeiro pensamento, a primeira explicação, né? O evangelho que nós lemos aqui, nos narra como Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, aquele que não é nomeado no evangelho, eles foram correndo ao túmulo, depois de ouvir, não é, o que as mulheres haviam dito. O Pedro chegou depois, mas enquanto o primeiro veio correndo e ficou do lado de fora, Pedro veio correndo, passou na frente dele, entrou no túmulo e viu que lá dentro só tinha os panos que haviam envolvido Jesus. Jesus, o corpo dele, não estava mais ali.
Aí o texto continua, e eu peço que vocês recordem esse trechinho, no capítulo 20, versículo 8 do Evangelho, o texto diz assim: depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Ele entrou, viu o túmulo vazio, viu que apenas os panos estavam ali, e o texto diz que ele creu. Gente, diante do túmulo vazio, era possível simplesmente achar que haviam roubado o corpo de Jesus. Era possível simplesmente ir pelo lado mais óbvio, não é? Não, tiraram o corpo dele, abriram o túmulo, roubaram, não é? E se você vai por esse lado mais óbvio, qual é a próxima medida a tomar? Bom, vamos sair daqui, procurar as autoridades e dar parte a elas dessa violação de sepultura, né? Que coisa terrível, violaram a sepultura do nosso mestre e levaram o corpo dele embora. Vamos denunciar isso para as autoridades. Essa é uma escolha possível. Diante do túmulo vazio, você pode adotar essa posição, dizer, sumiram com o corpo de Jesus. Mas a outra escolha possível, que foi aquela tomada pelos discípulos, era dar ouvidos àquela voz intuitiva que estava falando dentro do coração deles. Aquela voz que estava dizendo dentro deles, o túmulo não está vazio porque o cadáver foi roubado. Ele está vazio porque Jesus não é mais um cadáver, ele está vivo. Você pode escolher qual é a explicação que você vai adotar. Você pode ir pelo lado mais óbvio e dizer, roubaram o corpo de Jesus. Mas você pode também fazer como esse discípulo fez. O texto diz, ele viu e creu. Ele entendeu que aquela voz que falava dentro dele ia além das evidências para mostrar a ele que Jesus estava vivo. Queridos e queridas, nós podemos simplesmente nos calar diante dos becos sem saída da vida e achar que a vida é assim mesmo, achar que não há o que fazer, paciência, né? O mundo é uma droga mesmo. Nós podemos adotar esse caminho. Mas nós podemos também permitir que a mensagem da ressurreição de Jesus nos embale. Podemos permitir que a mensagem da ressurreição de Jesus nos comunique fé aos corações e nos leve a acreditar que se a morte não foi o fim para Jesus, se Ele está vivo, então a possibilidade do recomeço está aberta para cada um de nós sempre. Sempre. Esse é um ponto fundamental que a mensagem do Evangelho nos transmite. Eu poderia dizer que essa é uma primeira lição que esse texto deixa claro para nós. Se há ressurreição, há recomeço. E o recomeço é não apenas para Jesus que está vivo, mas o recomeço é também para mim e para você. Não apenas diante da morte física, porque nós sabemos, cristãos que somos, que eu e vocês estaremos ressuscitados em Deus na eternidade e por toda a eternidade, mas também nas lidas da vida, também nos momentos difíceis da existência, também diante dos becos sem saída da vida, nós podemos saber que se a morte não foi o fim para Jesus, não existe fim para ninguém que crê na ressurreição de Jesus. Agora, aqui há também nesse texto uma outra lição importante que eu quero destacar para vocês. O Evangelho é muito claro quando nos mostra que a ressurreição de Jesus não foi imediata. A ressurreição de Jesus demandou, exigiu tempo, demandou, exigiu espera. Jesus morreu às 3h de sexta-feira, e foi sepultado ainda antes do sábado, ou seja, ele foi sepultado antes das 6h de sexta, porque, como vocês sabem, o sábado judaico começa ao pôr do sol de sexta-feira, né? Mais ou menos 6h. Então, antes do pôr do sol de sexta-feira, antes do início do sábado judaico, Jesus já estava morto e enterrado, não é? Bem morto e bem enterrado, deixa eu frisar, né? Ele morreu. Agora, notem bem, ele morreu então nesse momento, mas foi só no alvorecer do domingo que as mulheres, indo ao túmulo, descobriram que o senhor delas não estava mais morto. Ele morreu às 3h de sexta-feira.
mas foi só no alvorecer do domingo, não é? Quando a madrugada do domingo estava acabando e estava raiando o dia, o primeiro dia da semana, né? Esse dia que a partir daí na tradição cristã vai ser chamado de Dia do Senhor, não é? Justamente por isso, domingo, né? Na raiz latina significa Dia do Senhor. Foi só nesse momento que as mulheres descobriram que o Senhor delas não estava morto mais. Percebam então uma coisa importantíssima aqui. Entre a tarde de sexta e a manhã de domingo, nós temos uma noite, um dia e outra noite de luto, de tristeza e de agonia. Falando de forma bem clara, queridos e queridas, vejam bem, essa espera, né, de uma noite, um dia e mais uma noite, ela não obedeceu a nenhuma realidade objetiva. Não havia nada do tipo, Jesus tinha que ficar morto por tantas horas por causa disso ou daquilo. Não havia nada disso. Não havia nenhuma necessidade disso. Procurar essas razões, tentar interpretar o texto para encontrar explicações, por que Jesus ficou, 36 horas, não sei se deu em torno disso, mas enfim, por que ele ficou todo esse tempo morto, procurar razões para isso, é impor uma lógica nossa, uma maneira de pensar nossa. Há um texto, o Evangelho, que foi escrito numa linguagem que não é a nossa, numa linguagem oriental, numa linguagem lírica, inclusive, né? Esse texto de João, especialmente, é poesia pura. Ele está escrito em prosa, mas é uma prosa poética, né? Então, não temos que procurar explicações. Não existem explicações por que a ressurreição demorou tanto. Não existem razões objetivas para essa demora. Mas vejam, justamente com essa demora, o Evangelho está lidando com coisas profundas em nós, em mim e em você. O Evangelho está lidando com anseios que nós carregamos no mais profundo da nossa vida. A lição que o texto está transmitindo para a gente aqui é bem simples. O mal na vida não se desfaz num piscar de olhos. Entendem isso? O mal na vida não se desfaz num piscar de olhos. Não existe fórmula mágica que faça com que os problemas que geraram os becos sem saída da nossa vida simplesmente desapareçam. Não existe isso. Não existe fórmula mágica para isso. O mal, ou seja, o produto dos nossos enganos e das nossas escolhas erradas, precisa ser enfrentado, precisa ser confrontado, e isso leva tempo. Isso leva tempo e traz em si as marcas doloridas da cruz. Ninguém enfrenta o mal na sua própria vida sem sofrer também. Ninguém luta para desfazer os becos sem saída da sua vida sem sofrer um pouco ali. Quando nós levamos esse confronto até o fim, é como se nós morrêssemos. E quando nos sentimos mortos, nós descobrimos que é lá no fundo da sepultura que Deus opera a transformação da morte em vida. Uma lição que todos os agricultores conhecem há milênios, mas parece que nós na cidade nos esquecemos dela cada vez mais, né? É quando nós sepultamos a semente e apenas então que ela produz a vida. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, Jesus diz assim: digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Queridos e queridas, a vida não brota num estalar de dedos, num piscar de olhos. A vida leva tempo para brotar. Nós vivemos numa cultura que desaprendeu o que significa esperar. Nós estamos separados da vida no campo, não é? Instalados na cidade, e estamos acostumados a um ritmo que é imposto por esse consumo industrial, né? E por causa disso, tudo que nós queremos tem que estar pronto, e tem que estar pronto para ontem. É assim que nós vivemos, é assim que nós regemos a nossa vida. Agora, percebam, queridos, esse ritmo de vida é tão artificial quanto essa sociedade industrial na qual nós vivemos. A vida não é assim, e lá no fundo nós sabemos que a vida precisa de tempo.
As boas coisas da vida só se conseguem com tempo. Se você quer uma boa amizade com alguém, você precisa cultivar, e isso leva tempo. Se você quer viver uma história de amor, você precisa cultivar, e isso leva tempo. Se você quer se tornar um ser humano maduro, você precisa se construir como pessoa, e isso leva tempo. Se você deseja desfazer os becos sem saída da sua vida, se você deseja apagar os enganos que cometeu e que te colocaram nessa situação, ou se você deseja superar os enganos que outros cometeram, mas que te colocaram nessa situação, isso leva tempo também. Não há mágica, não há gênio da lâmpada, Deus não é gênio da lâmpada. Precisamos romper com essa tirania da pressa, e aprender com a ressurreição a lição da paciência. A vida ressurreta brota, mas dentro do tempo dela. O Cristo morto ressuscita, mas na manhã de domingo apenas e não antes. É preciso enfrentar a escuridão da noite do sábado, é preciso enfrentar a madrugada ainda escura do domingo, até o momento em que surge um novo dia, e os cristãos podem dizer, aleluia, Cristo ressuscitou. Perdemos o costume de esperar, para vergonha nossa. Com isso, não conseguimos lidar direito com a nossa própria vida. Os nossos antepassados na fé sabiam lidar melhor com essas coisas. A espera, por exemplo, não era uma coisa desconhecida para os cristãos do primeiro e do segundo séculos. Aliás, deixa eu contar para vocês mais um belo costume que os cristãos do passado tinham, no primeiro, no segundo, no terceiro século, quando eles celebravam justamente a Páscoa que nós estamos celebrando hoje, né? Nosso culto começou às 10 da manhã, você acordou um pouco antes, tomou café, veio para cá, estamos juntos aqui, mas os nossos irmãos lá dos séculos 1, 2 e 3, passavam a noite inteira de sábado para domingo em vigília, juntos. Se reuniam no lugar onde a igreja se reunia, às vezes até nos cemitérios, durante épocas de perseguição, mas passavam a noite ali juntos, né? A noite de sábado que antecede o domingo de Páscoa, era para eles a noite mais importante do ano. Era a noite do que eles chamavam de vigília pascal. E eles ficavam reunidos em expectativa, orando, cantando, lendo a Escritura. Quando o sol despontava no horizonte, naquele momento, eles celebravam juntos a ceia do Senhor. Se havia alguém para ser batizado, eles batizavam naquele momento também. E aí, depois de passarem a noite inteira juntos, não é? Esperando esse momento, depois de partirem o pão ali, né, o sacramento da ceia, o corpo e o sangue do Senhor, e de comerem isso, aí eles voltavam para suas casas, voltavam para suas vidas, porque vejam, até o século IV da nossa era, domingo não era feriado, Páscoa muito menos, então a turma passava a noite de sábado para domingo reunido lá como igreja, e depois de comemorarem a ressurreição de Jesus, cada um ia voltar para o seu trabalho. Muitos iam passar um dia de trabalho ali acordados, em vigília ainda, porque já tinham ficado acordados a noite toda. Hoje em dia, às vezes é difícil convencer um cristão a vir na igreja num domingo de Páscoa para participar de um momento como esse que nós estamos tendo aqui. No entanto, os nossos antepassados na fé esperavam a noite inteira juntos para poder comemorar juntos a ressurreição de Jesus. Queridos, hoje a maioria de nós não tem tempo para isso. Nós queremos as coisas rápidas e eficazes, não é? Mas eu ouso dizer a vocês que lá no fundo, o nosso coração não se contenta com tanta pressa. Lá no fundo, nós sabemos que a vida, para ser digna desse nome, exige mais do que isso. Ela exige tempo, ela exige espera, ela exige paciência. Não há ressurreição sem morte, mas também não há ressurreição sem espera. Onde quer que você esteja hoje, mesmo que você se sinta num beco sem saída, ou pior, né? Mesmo que você já se sinta colocado dentro do túmulo, a mensagem cristã para você é simples: creia e espere. O poder da vida,
O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele age em você para lhe dar a possibilidade do recomeço. Para quem crê no ressuscitado, nenhum fim é definitivo. Amém? Podem ficar em pé junto comigo nesse momento? Gostaria de orar com vocês. Cada um de nós sabe exatamente o ponto em que se encontra. E cada um de nós, portanto, sabe exatamente o destinatário dessa mensagem, não é? Onde exatamente essa mensagem está trabalhando em você nesse momento. A minha convicção apenas e tão somente é de que o Espírito de Deus, que levantou Jesus dentre os mortos, age em nós agora, para nos lembrar de que diante de cada um de nós está aberta a porta do recomeço. Todos nós podemos recomeçar, mas lembre disso, a ressurreição demanda espera. Pode ser que você volte para a sua vida e encontre tudo exatamente como estava quando você veio para cá. Pois bem, a sua atitude vai fazer a diferença. Você pode simplesmente achar que roubaram o corpo de Jesus, ou pode acreditar que ele se levantou dentre os mortos. Creia e espere, para que você possa ver o recomeço que Deus tem na vida de todos nós. Pai, agradecemos ao Senhor pela manhã da ressurreição. Agradecemos ao Senhor porque através dessa mensagem o Teu Evangelho conversa comigo, com cada um de nós, naquilo de que nós mais necessitamos, na nossa necessidade de recomeço, na nossa necessidade de encarar o fim que está diante de nós e de poder dizer, nenhum fim é fim para quem crê na ressurreição. Que o Senhor nos ajude a crer dessa forma. Que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos corações e as nossas mentes nesse momento, para que possamos transbordar de fé e de expectativa daquilo que o Senhor pode realizar na vida de cada um de nós. Pai, obrigado pela mensagem da ressurreição, que ela seja vida em nós e através de nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou algo com você hoje, eu peço que você aplaude ao Senhor nesse momento.